Com o Halloween se aproximando, qual é a sua história sobre a coisa mais assustadora que aconteceu com você? Eu já contei pra vocês sobre a coisa mais assustadora que aconteceu comigo, mas eu vou relembrar. Coisa mais assustadora que aconteceu comigo, não exatamente aconteceu comigo, mas eu e meu marido estávamos ali intrigados um com o outro, mas não tínhamos brigado nem nada. Nesse tempo a gente brigava bastante, inclusive. Foi depois que a gente se casou, que loucura, né? Tipo, com um mês depois a gente já não tava mais se aguentando. De qualquer forma, a gente teve uma leve discussão ali. Discussão não. Desentendimento, literalmente isso. Ele falou uma coisa, eu falei outra, a gente discordou e ficou um com cara feia pro outro. Nesse dia, eu fiquei ali mexendo no celular e tudo, e na madrugada eu fui dormir. E ele já tinha ido dormir. Quando eu fui dormir, eu dormi nos pés dele. Eu fui dormir nos pés dele porque eu não queria ali ficar perto dele. Mas nem adiantou muito, porque a gente estava perto um do outro, isso não faz sentido. De qualquer forma, por pirraça, eu fui pro lado do pé dele. Pouco tempo depois, ele me acorda me chamando. Yara, Yara, Yara. Você tá sentada, Yara? Yara, Yara. Eu ali, que é? Sabe, assim, meio chata. E aí ele perguntou, você tá sentada? E eu, não. Eu tô dormindo, você me acordou. Yara, é sério que você não tá sentada? Fala a verdade. Eu tava dormindo, cara. Aí ele pegou e falou, eu vi alguma coisa sentada ali. Aí ele notou que eu tava no outro lado, até então ele não tinha notado. Eu não sei, eu perguntei pra ele depois, como que essa criatura desapareceu? Ele disse, eu não sei, eu me cobri e fiquei ali tentando dormir. Aí eu, muito bom, você me deixou ali com medo, eu tive que fazer várias orações pra conseguir dormir depois. Mas ele disse que a criatura tava fazendo gestos que normalmente eu faço. Eu tenho muito problema de coluna, isso que meu dói horrores. Por isso que tem uma leve elevação aqui, porque aqui se concentra todas as minhas dores. E aí eu tenho a mania de ficar fazendo assim, 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 sabe? Tudo pra amenizar, tudo, esses movimentos assim que leva pra essa região aqui. E ele disse que essa criatura estava fazendo a mesma coisa, por isso que ele associou que fosse eu, além também da silhueta ser parecida com a minha. Teve uma outra ocasião também que a gente estava discutindo, a gente estava aqui no quarto, não, mentira. A gente já tá... Ai, deixa eu lembrar. A gente já tava vários dias se desentendendo, também foi bem perto um do outro, tá? E ele tava aqui no quarto, aqui no escritório, na verdade, que era um quarto. E eu tava na sala, tinha pego o colchão pra ir dormir na sala. Eu coloquei o colchão perto da porta, porque era o único lugar que tinha, eu acho, não sei. Eu sei que eu botei perto da porta. E aí eu ouvi um toque-toque ali. Nossa senhora. Sabe, o melhor terapeuta de casal, psicólogo de casal, sei lá. O melhor. No mesmo instante a gente voltou a se falar. E meu marido é muito corajoso, eu admiro muito meu marido. Ele saiu rodeando a casa inteira procurando algo. Eu nunca faria isso. Acredite ou não, desde então a gente não discute. É verdade, viu? Não é mentira não, foi o melhor terapeuta que a gente teve. E a gente percebeu isso, a gente entre aspas, porque quem percebeu foi eu. A gente tinha saído da igreja com algumas pessoas da igreja pra jantar ali, lanchar essas coisas. Ali a gente contando as experiências, eu falei dessas duas e eu me toquei. Aí eu disse, meu bem, toda vez quando a gente briga, alguma coisa acontece dentro de casa. Você já prestou atenção? Aí a gente chegou na conclusão de que, né, acontecia essas coisas. A gente nunca chegou a discutir assim, Yara, vamos parar de brigar, esse tipo de coisa. Não, a gente nunca parou. Ou para falar sobre isso. Mas a gente desde então teve essa atitude. Só que no meu caso, antes de essas coisas acontecerem, não, mentira, minto. Depois dessas coisas acontecerem, mas antes da gente perceber, tá? Que tinha a ver com nossas brigas. Essas coisas aconteceram no final do ano e no início do ano tomei postura pra ser uma esposa melhor. Tipo, eu falei com Deus que a gente tava brigando muito, eu falei com o Senhor, eu disse, Senhor, eu quero ser uma boa esposa, eu sou uma maravilhosa esposa e tudo, mas a gente discute muito, a gente nunca quer estar errado, então isso é um problema. E aí eu comecei a ter mais paciência, até porque meu marido, ele é uma pessoa que não é totalmente comum, tá? Ele é um ser humano incomum. Ele é muito engraçado porque eu tiro onda com ele, mas é uma coisa que eu tive que aprender e a me adaptar.
que ele tem muitos problemas, assim, em questões de considerações, talvez, com as pessoas. Ele é uma ótima pessoa, mas, tipo, ele não percebe quando ele fala grosso, ignorante. Muito também pela criação, mas ele não percebe mesmo. Às vezes eu falo pra ele uma coisa e ele não entende. Ele tem que ser bem desenhadinho, sabe? Isso é de homem, mas o meu marido, tem um grauzinho mais elevado. Então, de qualquer forma, foi um combo, tantas coisas espirituais como também a minha postura, e eu acho que ele também resolveu ter postura. E aí juntou tudo e a gente se resolveu. E hoje a gente vive tranquilamente, tá? A gente tira onda, às vezes a gente discorda de algumas coisas, mas depois a gente só dá um tempinho ali e a gente volta a conviver normalmente, atormentando um ao outro. É muito legal essas coisas, eu gosto quando a gente se diverte nesse quesito. Então, comenta aí qual foi a coisa mais inusitada e mais louca que aconteceu com você e sobrenatural. E agora a gente vai ler sobre algumas coisas que aconteceram com algumas pessoas. Inclusive, esse post foi de 8 anos atrás, então os comentários são bem velhinhos, tá bom? Ano passado eu estava cuidando de 2 cachorros dos meus pais enquanto eles estavam ali de férias. Eles moravam em uma vila muito rural, em uma antiga conversão de coleiro, e eu odeio ficar lá sozinho. Então, cerca de 10 dias depois de começar a cuidar ali da casa, eu acordei às 4 da manhã e ouvi que tinha algo ali embaixo, sabe? Logo eu acabei pensando que eu tinha ido dormir e tinha deixado a TV ligada. Desci ali para a sala, mas a TV estava desligada. Muito confusa, naquele momento que eu cheguei e vi que a TV estava desligada, eu comecei a vagar ali pelo corredor procurando a fonte daquele som. Ambos os cães estavam sentados e muito alertas do lado de fora da porta ali do escritório. Então, eu vi que a luz estava vindo de trás daquela porta, aonde os cães estavam observando, que era a porta do escritório. Não tenho absolutamente nenhuma explicação para o que aconteceu naquela noite. O computador do escritório do meu irmão era protegido por senha e o meu irmão estava ali viajando pela Europa por 2 meses naquele momento que tudo aconteceu. Mas o interessante a se falar é que naquela noite o computador dele estava ligado, desbloqueado, e o barulho que eu conseguia ouvir era um vídeo do YouTube sobre experimentos soviéticos de puta que pariu. Ai, desculpa. Gente, é muito específico, saca? O irmão dela tava fazendo uma viagem de dois, não era uma semana, um mês, 2 meses. E o computador dele tava bloqueado. Só que quando ela abriu a porta, ela conseguiu ouvir e ver que estava em um vídeo específico. E esse vídeo era um vídeo do YouTube sobre experimentos soviéticos de transplante de cabeça de cães. Ai, não sei o que pensar. Trabalhei em casa no dia seguinte porque estava tão assustada que voltaria para casa. O próximo parágrafo fica um pouco confuso, mas dá a entender o seguinte: que no dia seguinte ela trabalhou em casa porque estava com receio, tão assustada pelo que tinha acontecido. Aí tem um edit que diz o seguinte: o comentarista está correto. Era experimentos soviéticos, não era nazista. Eu estava com muito medo de pesquisar novamente no Google. E ainda teve gente que diz que realmente viu o vídeo e que é muito perturbador. Será se tem? Ai, eu fiquei curiosa. Eu vou pesquisar. Ai, eu não sei. Um segundo. Eu não vi, tá? Eu não vi aqui, eu não abri, tá aqui. Realmente tem. Eu botei assim, experimento soviético com cães. Só que é o seguinte, tem uma coisa. Aqui diz o seguinte: em 1928, Sergei tentou ressuscitar a cabeça de um cachorro. Para isso, utilizou um aparelho chamado autojector, que simula as funções do coração e do pulmão, e ele conseguiu mantê-la viva por algumas horas. Isso é bizarro, cara. O cara literalmente brincou de Deus. Gente, aparece aqui. Agência Cinematográfica Soviética apresenta. Isso parece muito um filme, só que de terror. Olha isso. Apresentação de um filme.
Eu preciso ler tudo, juro. Experimento com reanimações de órgãos. Experiências realizadas com órgãos extraídos de animais e mantidos vivos por meio de um sistema de circulação sanguínea artificial. Intuito de Psicologia e Terapia Experimental da URSS. Essas coisas realmente podem ser, sabe? Vocês entendem, né? Podem ser divulgadas isso? Isso realmente é real? Ai, eu tenho que pesquisar se isso realmente aconteceu. Deixa eu ver se isso é real, porque não tem lógica. Ele tá muito uma apresentação de filme antigo. Basicamente isso. E aparentemente é real, tá? A gente vai entender isso agora. É real isso, gente. Isso não é brincadeira. O cientista soviético que chocou o mundo com o experimento que criou cães de 2 cabeças. E é esse querido aqui, ó. Em 1959, o cara lá, o cientista, convidou um fotógrafo para fotografar ele e ao seu assistente, que era o Vladimir, enquanto eles realizavam sua mais nova cirurgia, que era a criação de um cachorro com 2 cabeças. E, gente, o pior que tá a foto aqui do cachorro. Olha isso. Foi publicada em Moscou, viu, a reportagem. Isso aqui, agora eu realmente vi. Vocês conseguem ver? Animais torturados. Isso é uma tortura. Realmente é. A criatura que ele descreveu assim, não disse cão ou cães. Descreveu aqui como criatura. E é real, criatura mesmo. Viveu 4 dias. Não foi a primeira criatura que esse cara criou. Ele já tinha feito outro experimento. Gente, eu juro que eu tô com ódio dele. Ele fez 23 vezes até chegar nesse último experimento que foi publicado pela revista. Ou seja, ele fez 24 experimentos no total. Até onde ele admitiu, né? Pode ser que tenha mais. Se ele fez 24, são 48 animais que faleceram. Isso é uma tortura, gente. Puta que... E todas com diferentes graus de sucesso. Ou seja, para chegar no cachorro que ficou 4 dias vivo, que ódio, tô sentindo ódio. Ele torturou outros 46 animais que tiveram graus de sucesso diferentes, ou seja, esses graus de sucesso significa que uns morreram rápido, outros não. Vocês sabem, né, que tem todo um processo para chegar no resultado final. Então, literalmente ele Gente, porque esse cara... E saca só, uma das criaturas viveu por 29 dias. Só não sabe quais condições ela viveu, né? O cara, que eu não sei falar o nome dele, mas vou falar todo errado, porque ele merece que seja dito o nome dele, se chama Konstantinov. Ah, consegui falar. Ele disse o seguinte: sinto emoções descontroladas quando vejo as imagens, pois são animais que, resumidamente, foram torturados. Eu tô me sentindo do mesmo modo. Demikov, vou chamá-lo assim, porque eu acho que talvez seja esse a pronúncia do seu nome, declarou à revista Life o seguinte sobre os seus experimentos, que ele queria demonstrar que é possível transplantar tecidos e órgãos saudáveis. Gente, eu não sei vocês, mas tem uma parte que eu acho tão legal nas pessoas que não... Como é que eu posso falar? Não consomem produtos que foram testados em animais, que é justamente nesse momento em que eu penso que é maravilhoso essas pessoas que não estão induzindo, sabe, outras pessoas a fazerem tais barbaridades. Porque, tipo... Ai, não sei, gente. Eu sou, sabe? Eu fico falando isso pra vocês e fico pensando, eu mesmo consumo esse tipo de produto, mas é porque eu não saio lendo. Não, é raro. Eu pego, acho bonito, gosto e consumo. Acho que isso é bem tóxico de mim, né? Talvez um dia eu mude nessa questão. Tá, Yara, mas hoje em dia essa prática não é comum de transplantes e essas coisas? Sim, mas os primeiros transplantes de fígado e coração só foram realmente realizados com sucesso lá no final da década de 1960. E tudo isso ocorreu mais ou menos ali até 1959. Foi assim, talvez, eu não sei, né? Eu não cheguei a pesquisar porque esse conteúdo aqui veio inusitadamente, de forma inusitada, sei lá, aqui no nosso conteúdo. Mas talvez isso tenha mostrado ou aberto algumas portas ali para que
hoje a gente tivesse o que a gente tem, né? Toda essa capacidade, não sei dizer, não sei. Mas eu acho que qualquer coisa que beira a brutalidade com animais, eu acho que, sabe? E ontem, eu não vou falar onde, mas ontem eu ouvi alguém falando que quando alguém ama mais um animal do que um ser humano, essa pessoa quis descrever que a vida humana é superior, e realmente, em muitos quesitos, a vida humana é superior. Dizer que uma vida de um animal não tem significado perto da vida de um humano, eu acho isso bem, sabe? E essa pessoa eu tinha uma certa admiração, não diria, mas eu tinha um certo respeito por ela. E eu tenho. Mas quando falou isso, eu pensei, pô, precisava falar isso, sabe? Mas cada um fala o que quer. E quem tá ali pra ouvir, que ouça, né? Mas eu achei isso ridículo. A gente saiu totalmente do contexto. Eu espero que vocês não estejam odiando esse vídeo. Inclusive, esse querido aqui que fez esses experimentos, ele foi o médico que projetou o primeiro aparelho mecânico de assistência cardíaca lá em 1937. Eu não sei o que pensar exatamente. Eu estava até lendo aqui sobre as origens dele, já procurando algo que fosse ali relativo a ele torturar ou fazer experimentos com animais quando criança. Porque isso pra mim já ia ser definitivo que ele com certeza ali era uma pessoa muito cruel. Mas é claro que essas coisas não se definem por isso, mas a maioria das pessoas realmente bárbaras e, vocês sabem, né, serial killer e todas essas coisas, sempre apresentam esse tipo de comportamento quando jovem. Mas enfim, não teve. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, não faz diferença agora isso. A gente vai continuar com o vídeo sobre aquelas coisas. Finalizando sobre esse cientista, ele foi um pioneiro, basicamente isso, e ele é admirado por muitas pessoas, mas principalmente por pessoas fora do seu país. A gente vai finalizar esse vídeo com mais um relato sobre essa perguntinha que a gente já deixou no início, né, que é sobre qual a história mais assustadora que aconteceu com você. Eu queria finalizar dizendo que essa história sobre os cachorros não é verdade, mas é verdade. E queria finalizar também dizendo que ele não fez tantos... Ai, gente, eu juro, eu tô me arrupiando aqui inteira. A sensação é horrível. Eu odeio quando vem temas tão pesados assim, começa a me dar arrepios, sensações, os olhos começam a querer lacrimejar. Enfim, não gosto, não gosto. Eu odeio a parte de eu ser libriana. Nem acredito muito nisso, sabe? Mas eu acredito, assim, entre aspas, que deve ser por isso. Como pode um ser humano ser tão sensível? Juro, qualquer coisa me faz chorar. Ai, enfim. A gente vai finalizar com mais um relato e aí depois disso o vídeo deve estar enorme, porque eu tô vendo aqui que tá com 39 minutos. Mas depois do corte talvez fique com menos, não sei. Enfim, vamos iniciar. Eu estava trabalhando como barman em um hotel onde uma comissária de bordo foi assassinada. E tudo isso tinha ocorrido no quarto 354. De qualquer forma, estava já quase na hora de fechar e a gerente, uma mulher muito pequena, entra no bar e me diz que precisa da minha ajuda. E ela chegou falando o seguinte: parece que o painel de incêndio está mostrando um alarme no quarto 354. Inclusive, vale citar que esse quarto 354, que ocorreu o assassinato, ele tinha sido limpo e deixado vago desde o assassinato. Então, nós duas ali subimos no elevador e começamos a caminhar pelo longo corredor que se formava em L. Ao virar, podemos ver ali que havia papéis que foram enfiados embaixo da porta, só que para dentro do quarto. E neles estavam escritos o seguinte: me ajude. Então a gerente, ela coloca sua chave mestre na fechadura e abre a porta para o quarto. Ao abrir o quarto, notamos que ele está escuro, mas logo ouvimos umas palavras que diz o seguinte: graças a Deus que vocês finalmente chegaram. Eu e a minha gerente instintivamente damos um passo para trás, em sinal ali de recuar. E então vemos um de nossos trabalhadores de manutenção saindo pela porta. Ao que parece, a manutenção estava usando aquele quarto para que pudesse armazenar algumas coisas. E assim que ele entrou, a maçaneta quebrou por dentro. Sim,
Não havia luzes ou telefone naquele quarto. Então, ele apenas segurou o isqueiro ali perto do alarme de incêndio para que pudéssemos notar que algo estava acontecendo ali. Ele foi bem inteligente, vai, admitem. E aí ela faz um edit para o seguinte: para mais informações sobre o assassinato ou o assassino, procure no Google por Nancy Ludwig. Eu acho que seja assim que se pronuncia, que eu não vou saber falar. Alguém comentou assim, e eu concordo. Imagino que ele deve ter ficado assustado lá esperando, sabe, lá dentro, no escuro e sabendo de toda a história que houve naquele quarto. Meu Deus do céu. Eu acho que mesmo que não tivesse nada, eu ia ficar lá dentro. Ai, surtando. Alguém disse, essa leitura foi assustadora. Nem tanto, tá? Gente, eu tava esperando uma história assustadora. Simplesmente o cara foi inteligente num quarto que houve um assassinato, só isso. E aparentemente não tem nada demais naquele quarto, porque o cara não relatou nada. Só que aí tem a questão, né? Por que eles deixaram o quarto fechado? Será se foi simplesmente porque houve o assassinato ou porque ocorreu coisas depois disso? Porque um hotel não vai querer, tipo, perder dinheiro. Só que aí leva também em consideração que aparentemente não tinha telefone lá dentro nessas coisas. Então a gente já deve pensar, né, que alguma coisa ocorreu ali, tipo, será se o telefone ficava tocando muito, aí tiraram o telefone? Ou será se aconteceu muitas coisas ali depois disso e eles decidiram não colocar mais ninguém ali dentro? Quem sabe, né? Ou simplesmente, sei lá, eu não consigo pensar que um hotel ele vai simplesmente fechar, sabe? Só por causa de um assassinato. Não sei.